A paz de Jesus, o amor de Maria, sustenta o fogo que a vitória é nossa, aleluia, missionário católico Eus Duarte, convido você a se inscrever aqui no canal, divulgar esse vídeo para várias pessoas, convidar as pessoas a fazer o seminário de vida no Espírito aqui conosco, escreve um comentário abaixo, quanto mais você comentar abaixo, mais o YouTube impulsiona o vídeo para outros. Esse é o terceiro vídeo sobre o pecado, né? Já fizemos dois, agora mais um. E eu quero começar com vocês hoje lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2. A palavra diz assim, ó: ouve, céus, e tu, terra, escuta, é o Senhor quem fala. Eu criei filhos e os eduquei, eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o asno o estábulo de seu dono, mas o meu povo não conhece nada, meu povo não tem entendimento e nem conhecimento. Olha o peso dessa palavra. O que é o pecado? O pecado é a criatura se revoltar contra o Criador. O pecado é a criatura não aceitar os conselhos do Criador. Eu criei filhos, eu os eduquei, mas eles se revoltaram contra mim. Meu irmão, quem sou eu e você para se revoltar contra o nosso Criador? Mas isso é o pecado. Eu achar que Deus está errado e eu estou certo, que eu tenho que fazer a minha vontade e não a dele, fazer o que eu quero e não o que ele quer. E foi isso que Adão e Eva fez. Seduzidos por Satanás, eles quiseram fazer a vontade deles e não a vontade do Senhor. Mas qual é a coisa linda? Deus não quer nos condenar, como fala com vocês em cada vídeo. Por exemplo, Ezequiel 33, versículo 11. Diz assim, ó: diz-lhes isto por minha vida, oráculo do Senhor, não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenhais vida. Convertei-vos, afastai do mau caminho que segui, porque haveis de perecer, ó casa de Israel. Deus não tem prazer na nossa morte, Deus quer a nossa salvação, aleluia. Por isso que ele mandou Jesus vir ao mundo nos salvar. Mas esse livro que está na minha mão aqui é o Catecismo da Igreja e eu quero continuar com vocês. No número 1868, diz assim: o pecado é um ato pessoal. Mas além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros quando neles cooperamos. Olha, participando neles direta e voluntariamente. Você ajudou alguém a matar alguém, ajudou uma pessoa a fazer um aborto, fazer uma eutanásia, incentiva a pessoa a fazer vasectomia, a fazer DIU, a evitar filho com método contraceptivo, que não é o que a igreja ensina. Você está colaborando, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados. Então a pessoa manda fazer aborto, aconselha fazer aborto, defende fazer aborto, tá? Cria leis a favor do aborto ou vota em políticos sem vergonha que defende o aborto. Você está colaborando com o pecado. Não os revelando ou não os impedindo, quando isso somos obrigados. Ou seja, se eu sei que uma pessoa vai fazer o mal, vai matar alguém, vai fazer um aborto, e eu não sou capaz de impedir, não faço nada, eu estou pecando por omissão. E protegendo os que fazem o mal. Como tem gente protegendo. Hoje tem político aqui que é bandido de estimação. Defende o aborto, é ladrão, foi corrupto, foi preso por corrupção. Mas tem gente que diz que o filho da mãe é inocente. Inocente igualzinho Satanás foi inocente no céu. Então a gente está colaborando com o pecado. Assim o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros. Faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados provocam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. São as chamadas estruturas do pecado. São a expressão e o efeito dos pecados pessoais. Induz suas vítimas a cometerem, por suas vezes, o mal, em sentido analógico, são um pecado social. O que é isso? A pessoa cria uma estrutura de pecado. Hoje tem a rede de pornografia, por exemplo. Tem redes de pedofilia, percebe? Tem aí leis que protegem as práticas contra a natureza. Você sabe do que eu estou falando? É cruel a coisa. É as estruturas de pecado. Mas esse livrão aqui, a igreja ensina na tradição. E eu quero falar para vocês hoje rapidamente sobre os três tipos de pecado, né? Pecados capitais, pecados que bradam o céu e os pecados piores, que são os pecados contra o Espírito Santo. Então vamos lá. Os pecados capitais são 7. Quem definiu isso na história da igreja foi São Gregório de Nícia, São Basílio Magno, escreveu muito sobre isso, São Gregório Magno, tudo ali no século IV, na época dos santos doutores. Tanto que São Basílio dizia assim: se você vencer um pecado capital por ano, em 7 anos você é santo. Porque a palavra pecado capital é pecado cabeça, né?
A capital do Brasil é Brasília, a capital da Mongólia é Ulaanbaatar, a capital do Japão é Tóquio, dos Estados Unidos é Washington. Capital é a cidade cabeça de um país, de onde sai o comando. Capital vem de cabeça. Então os pecados capitais são pecados cabeça que geram outros pecados. Quais são eles? A inveja. Vou citar o primeiro. Santo Agostinho dizia que uma pessoa invejosa, olha que coisa cruel. São João de Crisóstomo, perdão, foi Santo Agostinho, que o invejoso é pior do que o demônio. Porque um demônio não tem inveja de outro demônio e o ser humano tem inveja de outro ser humano. A Bíblia diz que foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Sabedoria 2:24. Marcos 15:10, Mateus 27 diz que Jesus foi morto por inveja, que Pilatos percebeu que os fariseus tinham matado Jesus por inveja. A inveja gera morte, gera maledicência, gera tudo, tá? Inveja. Segundo pecado capital é a avareza. O que é avareza? Apego ao dinheiro, apego aos bens materiais, consumismo, materialismo. A pessoa que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro, é mão de vaca. Tá lá, 1 Timóteo 6:10, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Eclesiástico 10:10, aquele que ama o dinheiro vende a sua alma. Olha a gravidade disso, Mateus 6:24, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aquela passagem do jovem rico, que é Lucas 18, Mateus 19 e Marcos 10, quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E rico que não é a pessoa que tem bens materiais, é uma pessoa apegada aos bens que ela tem. Talvez a pessoa não é nem rica financeiramente falando, mas é apegada ao pouco que ela tem. O apego é avareza. A pessoa não faz caridade, a pessoa é miserável. E aí, em nome do dinheiro, você pisa. Em nome do dinheiro, você faz do outro escravo. Quantas empresas tratam os funcionários como escravo? Ou seja, em nome de uma cultura do lucro. Isso se chama avareza. Terceiro pecado capital é a soberba, é o orgulho, é a pessoa que quer ser como Deus, que se acha, é dona da verdade, ela sabe de tudo, ela conhece tudo, ela entende tudo, ela não pede ajuda, a soberba foi o pecado que derrubou Satanás, tá? O diabo quis ser como Deus, é o pecado pior que pode existir. Você pode pegar, por exemplo, Provérbios 29:23, a humildade precede a glória e o orgulho, a soberba precede a ruína, tá? 1 Pedro 5, versículo 5, Tiago 4:6, Provérbios 3:33. Deus resiste ao soberbo e dá sua graça aos humildes. A soberba é uma desgraça, tá? Adão e Eva sendo criatura, quis ser como Deus. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Então, a soberba de Adão e Eva nos desgraçou. A humildade de Jesus nos salvou. O quarto pecado capital é a gula. Gula é quando a pessoa não tem controle na comida ou na bebida. Come demais, bebe demais, não tem controle e é dominado pela gula. Se você não controla a sua boca, você vai controlar mais o quê? Quem não controla a boca não controla a sexualidade, não controla os pensamentos, não controla nada, porque isso aí é a gula. O outro pecado é a ira. Ira é quando você conhece pessoas iradas, tá? A ira é um pecado capital que dela provoca o ódio, dela vem a mágoa, dela vem o assassinato. Quantas coisas que a ira... Eu fiquei cheio de ira, cheio de ódio. E, infelizmente, uma pessoa cheia de ódio, ela mata. O sexto pecado capital é a impureza. Impureza é o oposto da castidade. Alguns chamam de luxúria. Ou seja, é os desejos desordenados da carne. Todos os pecados contra a castidade. Masturbação, pornografia, fornicação, adultério, sodomia. Tudo isso está dentro do pecado da impureza. A pessoa não domina os seus instintos sexuais. Ela é escrava dos instintos. Impureza ou luxúria. E o último pecado capital é a preguiça. A preguiça é um pecado capital, tá? Quando eu posso fazer algo e eu não faço. Tiago 4,17. Quem puder fazer o bem e não faz, peca, porque o nome disso é preguiça. Então, cuidado com os 7 pecados capitais, que deles gera vários outros. Um dia, se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo aqui no YouTube sobre cada um dos pecados e como vencer, para ajudar vocês nesse combate. O segundo grupo de pecado que tem é os chamados pecados que bradam o céu, ou seja, pecados que clamam o céu por justiça, por vingança. Tá, parágrafo 1867 diz assim, vou pegar para vocês. A tradição catequética lembra também que existem pecados que bradam o céu, que clamam o céu por justiça. Primeiro, o sangue de Abel. Você vai lembrar, o sangue de Abel está lá em Gênesis 4:10, quando Caim matou Abel.
O que você aprende? Quando o irmão mata um irmão, fratricídio. Ou quando você mata uma pessoa inocente, esse pecado clama o céu por justiça, clama o céu por vingança. Se a sua família houve muito assassinato, meu irmão, há pessoas que já matou alguém, seja de maneira inocente, seja pelo aborto, dobra seu joelho e peça perdão, porque o assassinato clama o céu por justiça. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, nem da criança na barriga da mãe, nem do velhinho no hospital pela eutanásia, e muito menos matar uma pessoa. Tá? O sangue inocente, o homicídio, clama o céu por vingança. O segundo pecado é o pecado da sodomia. Você vai pegar em Gênesis 18, tá? Versículo 20 e Gênesis 19, 13, que o pecado de Sodoma e Gomorra clamava ao céu por justiça. O que é o pecado da sodomia? É as relações sexuais contra a natureza, tá? Homem com homem, mulher com mulher, com animais. Esse tipo de pecado atrai a ira de Deus na terra. É pecado que clama ao céu. Se você lê o livro de Santa Catarina de Sena chamado Diálogo, Deus fala para ela que o pecado da sodomia é algo tão grave que quando dois homens têm uma relação sexual, que esse pecado causa nojo até nos demônios, que o próprio demônio vira as costas no inferno, porque o demônio não tolera o pecado da sodomia, nem ele, porque é um pecado gravíssimo e clama ao céu por justiça. O outro pecado é o clamor do povo oprimido no Egito. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, do 7 ao 10. O clamor do povo clamou o céu por justiça, ou seja, aonde há escravidão. Se você vai ver esse vídeo um dia, você tem fazenda, você tem funcionário escravo na sua fazenda, o clamor dessa pessoa clama o céu por justiça. Se você mantém funcionário escravo, que trabalha em carvoeira, que trabalha em madeira, e essa pessoa é escrava, meu irmão, você está oprimindo ela, o clamor dela vai atingir o céu e a maldição divina pesa na sua vida. Depois, outro, a queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão. Isso aí está lá em Êxodo 22, do 20 a 22. Ou seja, quando você maltrata a viúva, quando você maltrata o órfão, quando você agride a viúva, agride a pessoa que o pai e a mãe morreu, o clamor dessa pessoa brada o céu por justiça. Eu não posso aprofundar isso aqui. E o outro pecado que clama o céu por justiça é a injustiça para com o assalariado. Isso está em Deuteronômio 24. 14, 15 e Tiago 5, 4. Quando o patrão não paga o funcionário o dinheiro, em mente, fica protelando, deixa a pessoa passar necessidade, o coitado fica endividado. Como nós sabemos agora que tem prefeituras aí do Brasil, porque o presidiário aí que é presidente da república não está mandando o IPF, os prefeitos estão ficando sem pagar e as pessoas passando fome e necessidade. Exclama o céu por justiça. Você vai ver o fim desse camundongo de 9 dedos, dessa ratazana, se ficar roubando o país defendendo terrorista como ele está, o que vai acontecer com ele, porque exclama o céu. Se você é dono de empresa, dono de rede de supermercado, e você está roubando seus funcionários, você não está pagando o salário justo para eles, isso clama o céu por justiça. É pecado que brada o céu por justiça. Então vou repetir, os pecados que bradam o céu: homicídio, tá? Ah, esqueci, faltou um detalhe. No meio do homicídio aqui está o aborto. Então a igreja diz que o sangue de uma criança também brada o céu. Então olha, homicídio, aborto, sodomia, clamor do escravo, tá? O queixa do órfão e da viúva e a injustiça para com o assalariado. São pecados que brada o céu. E, por último, que é o mais grave de todos, gente, é os chamados pecados contra o Espírito Santo, que são 6, que está lá no Catecismo de São Pio X, tá? Por que esses aqui são os mais graves? Porque todos os outros pecados você comete por fraqueza. Os contra o Espírito Santo você comete por pura malícia. E eles são chamados pecados que não têm misericórdia. Eu acho que eu tenho um vídeo aí, os pecados que não têm misericórdia. Se não tiver, depois eu gravo um para vocês. Primeiro, desespero de salvação. O que é o desespero de salvação? Ocorre quando a pessoa já pecou tanto, que ela entra em desespero e ela se condena antes do julgamento. Para ela não tem mais jeito. Ela já está condenada. Ela está consciente que o lugar dela é no inferno. Então, para ela, o pecado dela, Deus não pode perdoar ela, não. E aí, nesse caso, a pessoa não arrepende, não confessa, não pede perdão, porque ela acredita que ela já está definitivamente condenada. O nome disso é desespero de salvação. É um pecado contra o Espírito Santo. O segundo pecado contra o Espírito Santo, que só vai piorando, é o chamado
Presunção. O que é presunção? A presunção é a pessoa que acha que ela é tão boa, tão boa, tão boa, que ela vai ser salva sem merecimento. Isso aqui, gente, é grave. Porque a pessoa fala assim, não, eu ajudo os pobres, eu faço caridade, eu não mato, eu não roubo, então não preciso de igreja não, Deus vai me mandar pro céu. Percebe? Presunção. Ela acha que ela já está salva sem nenhum merecimento, tá? Às vezes acontece presunção de duas formas. Por exemplo, não, eu peco, depois eu me arrependo e confesso. Isso é presunção, isso se chama abuso da misericórdia. Ou aquela teologia protestante que fala, não, uma vez salvo, para sempre salvo. Jesus escreveu meu nome no livro da vida e ele não apaga mais, eu posso agora aprontar todas, mas eu serei salvo. Isso é presunção de salvação. Então veja, a pessoa não arrepende, não pede perdão, não confessa, porque ela já acha que ela está salva, que ela acha que ela é boa demais para conquistar a salvação. Salvação não é obra da sua bondade, não. Salvação é obra da cruz do Calvário. Nós somos salvos pela misericórdia da cruz e não porque a gente é bom e virtuoso. Isso aqui é grave demais, tá? Terceiro pecado contra o Espírito Santo é negar a verdade conhecida, ou seja, a heresia. A pessoa ela acha que ela é dona da verdade e ela não aceita a verdade da fé e da doutrina por puro orgulho. Então, ou seja, para ela esse negócio de inferno não existe, esse negócio de adultério não existe, esse negócio de igreja não existe, negócio de salvação não existe, de purgatório não existe. Então, isso por mais que você explique a pessoa, ela acha que ela está certa e que a igreja está errada. É o que você vê num Leonardo Boff da vida, num Frei Beto da vida, num Júlio Lancelotti da vida. Eles preferem ficar com a opinião deles do que com a doutrina da igreja. Se uns caras desses morrer desse jeito, vão direto pro colo do Satanás se eles não arrepender. Porque eles estão certos e a Bíblia e a igreja estão errada. E o nome disso é negar a verdade conhecida. Então é um pecado contra o Espírito Santo. Então o magistério da igreja está errada e Leonardo Boff está certo. O magistério está errado e o James Martin, que defende a união de pessoas do mesmo sexo, está certo. O magistério está errado e Júlio Lancelotti está certo. Jesus errou. Júlio Lancelotti Juarez de Castro está certo. Percebe a gravidade? Os caras acham que eles são donos da verdade. É um pecado contra o Espírito Santo. O quarto pecado contra o Espírito Santo é inveja da graça que Deus dá ao irmão. Ocorre quando uma pessoa ela olha para o outro que recebeu um grande dom do Espírito Santo e ela tem inveja, porque aí ela se revolta contra Deus, que ela acha que ela tinha recebido aquele dom e não a pessoa. É o caso de Caim e Abel. Caim se revoltou e matou Abel por inveja, que na cabeça de Caim, Deus tinha que receber o sacrifício dele e não de Abel. Olha a gravidade disso. Nota que nesse caso a pessoa não se arrepende, não se confessa, que ela está revoltada contra Deus. E não tem arrependimento no coração dela, que ela acha que Deus está errado e que ela tinha que receber tal graça. O quinto pecado contra o Espírito Santo é a obstinação do pecado. O que é a obstinação do pecado, meu irmão? A pessoa não peca mais por fraqueza, como eu falei, ela peca por malícia. Então ela peca tanto que ela passa a gostar do pecado, ela passa a amar o pecado, e ela não se arrepende, não se confessa, que para ela o pecado está certo. Ela peca porque ela gosta do pecado. Olha a gravidade. Aí vem o último pecado contra o Espírito Santo, que às vezes alguns chamam de blasfêmia, mas o correto é impenitência final. O que é impenitência final? A pessoa tem no último instante, ela rejeita Deus, ela não quer saber de Deus. Nem no último instante da vida dela, chega um sacerdote ou chega alguém fazer uma oração, e ela recusa aquilo. Eu já contei isso em pregação, o caso de um padre. Chegou no hospital, ele tinha um dom de ciência muito grande, tinha um menino morrendo. Ele disse, meu filho, esse câncer seu é o ódio que você traz do seu pai. Perdoe o seu pai para você se salvar. E o menino olhou para ele e falou, padre, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo meu pai. Caiu morto nos braços do padre. A pessoa até no último instante, ela renega a misericórdia de Deus. Ela não aceita a misericórdia de Deus. O nome disso é impenitência final. Tá? Então que Deus tenha misericórdia de nós, faça aí um combate contra os pecados capitais, um combate contra os pecados que bradam o céu, e vamos pedir ao Senhor que nós nunca cometemos os pecados
contra o Espírito Santo de Deus. E lembre-se, se você está me assistindo até aqui, você acha que não tem saída para você, vou falar para você o que Santo Agostinho dizia. Se você é muito pecador, não desespere. Jesus salvou um bandido no último instante e disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. E se você é uma pessoa de igreja, de caminhada, não seja presunçoso. Um bandido também se condenou no último instante lá na cruz. Então, meu irmão, se você está sofrendo com pecado, escravo do pecado, santo não é quem nunca cai. Santo é quem sempre levanta. Nunca coloque o seu pecado maior do que a misericórdia, porque a misericórdia alcança você no último instante e ela é muito maior do que o seu pecado. Lembre, Jesus salvou um bandido no último instante. Ele se arrependeu. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas se você já é de igreja, de caminhada, encontrou Jesus, foi batizado do Espírito Santo e acha que é o cara, não seja presunçoso, meu querido irmão, porque um bandido se condenou no último instante. Ah, eu peco, depois eu confesso, depois eu me arrependo. Pode ser tarde demais. E eu termino dizendo que eu falei no último vídeo, ele morreu como seu advogado, mas voltará para ser seu juiz. Não brinque com a sua salvação, abandone o pecado, saia da vida de pecado, porque Jesus quer salvar você. Aleluia, fogo na alma e Deus abençoe vocês.